O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, capítulo 5, verso 19 a seguir, que nos diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que comerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Leamos também, irmãos, em profeta Isaías. Glória ao Senhor. Profeta Isaías, capítulo 59, verso 14 e 15. Por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se ser despojados. E o Senhor viu e pareceu mal aos olhos do Senhor que houvesse justiça. Aqui, irmãos, quando nós lemos em Gálatas, a Bíblia é composta por 66 livros. E dentre esses 66 livros do Estatuto de Deus, que é um conjunto de regras, em Gálatas fala das obras da carne e das obras do Espírito. E as obras da carne, no qual nós lemos, se você praticar as tais, você está fora do reino de Deus, está em desobediência à sua palavra. Agora, quem pratica as obras do Espírito, nos diz a palavra do Senhor que não há lei, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós vivemos um mundo difícil. Aqui, como nós lemos, se você pratica as obras do Espírito, o diabo, nosso adversário, ele tem que respeitar as obras do Espírito que está na minha vida e na sua vida. Agora, se você pratica as obras da carne, Deus também respeita aqueles que praticam as obras da carne. Mas, irmão, nós vivemos no mundo em
ser o mal aos olhos do Senhor. Irmãos, duro é aquele que cai na mão de Deus, porque se você cair na mão dos homens, tem Deus para te livrar. Se você cai na mão do inferno, tem Deus para te livrar. Mas aquele que cai na mão do Deus Todo-Poderoso, quem poderá livrar? Porque o seu trono é justiça e retidão. Aleluia. Então, irmãos, um dia chegará o fim. O ditador da Venezuela, ele teve o fim dele. E agora o final de vida dele vai ser tenebroso. Há muitas pessoas, principalmente os da esquerda, que defendem essa ditadura maligna, que anda na contramão da palavra do Senhor. 8 milhões de venezuelanos tiveram que deixar para trás pai, mãe, família, bens, por causa da perseguição daquele instrumento de Satanás. Mas Deus usou o presidente Donald Trump e ele hoje está na mão da justiça americana. E a justiça americana, a justiça. Aquela nação, irmãos, é aquela nação que enviou missionários para diversas partes do mundo. São uma nação abençoada. E a palavra de Deus diz que bem-aventurada é a nação que serve ao Senhor. E vai haverá justiça no nosso país. Porque aqui, irmãos, existe homens de Deus, existe mulher de Deus que está orando, está buscando, e você pode ter certeza que não vai tardar. Para nós é tarde, mas para Deus não. Deus, ele age na hora certa e no momento certo, e esses miseráveis, eles vão pagar um preço muito alto. Irmãos, e o que existe dentro de minha falta de medo? Eu não tenho medo de ninguém. Pode levantar o inferno, seja lá quem for. A única coisa que eu tenho é a Deus. Esse eu tenho. Mas aonde eu não a tenho? E quando eu tenho minhas convicções, eu luto por ela e não abro mão dela. Então, irmãos, isso tem que ser aqueles que é autêntico, principalmente aqueles que servem o Senhor. Que não sejamos